E aí, irmãos, a gente tem um sinal dia 3. Veja, seis planetas vão se alinhar. E é interessante, essa lua de sangue do dia 3, ela vai ser vista por mais de 50 minutos por bilhões de pessoas. Observado por bilhões de pessoas. Aí, ó, é o que ela está falando aqui. Vai ser visto por bilhões de pessoas. Irmãos, Joel, capítulo 2, versículo 30 e 31. O Senhor disse assim, Joel 2, versículo 30 e 31. Eu mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue. Oh, meu Deus, de onde está vindo esse som? Passei na Poli, engenharia civil, meu sonho. Fui aprovado em engenharia elétrica na Poli. Tá Eu passei em queimado fonoaudiologia na USP e na Santa aqui. Casa. Passei na medicina da USP, da Unicamp e da Unesp. Eu passei em engenharia da computação na USP. Eu passei na Unicamp em engenharia de controle e automação. Eu passei em química na USP e na Unicamp. E eu passei em Meu engenharia Deus. ambiental na USP. Engenharia elétrica na Escola Politécnica da USP. Eu passei em medicina na USP. Nas Américas, Ásia e Oceania. Sangue de Jesus tem poder. Então, veja bem, irmãos, o que está acontecendo? O que o profeta Joel disse, foi o profeta Joel que disse. Ele falou que o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, presta atenção, irmãos, todas as vezes, tem gente que me acompanha aqui desde 2017, todas as vezes que manifesta lua de sangue, todas as vezes, o que acontece depois? Alguém pode falar aqui o que acontece depois da lua de sangue? Alguém pode falar? O que acontece depois da lua de sangue? Manifesta alguma catástrofe. Infelizmente. Depois da lua de sangue, algo muito forte acontece. E, novamente, nós teremos o alinhamento de 6 planetas, né? Olha aí, a matéria. Falta uma semana, total. Ó, dentro de apenas... Agora não é uma semana, é uma semana, né? O espetáculo vai ser observado por bilhões de pessoas na América, Ásia, Oceania. A sombra da Terra vai cobrir a Lua, causando um eclipse lunar total. O fenômeno também que recebe o nome popular de lua de sangue por causa da coloração avermelhada que o satélite pode apresentar ao ser encoberto. O evento chama atenção para a duração e pela ampla área de visibilidade. A totalidade, quando a Lua ficar completamente dentro da sombra da Terra, deve durar cerca de 58 minutos. Condições climáticas favoráveis serão essenciais para que o fenômeno seja visto com clareza nos locais onde ela pode ser observada. Então, tá aí, ó, os lugares aonde mais vai ter
a lua de sangue, o Brasil quase não pega. Mas teremos, infelizmente, irmãos, Gênesis capítulo 1, versículo 14 e 15. Gênesis capítulo de número 1 e o versículo de número 14 e o versículo de número 15. Olha o que diz a Bíblia. E fez Deus 2 grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Agora veja bem. E para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e trevas, e viu Deus que era bom. Então, no verso 14, Gênesis 1:14, no quarto dia, ó, e disse Deus: haja luminares na expansão do céu para ver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. O que a Bíblia está dizendo? Que o sol, a lua e as estrelas foram criados para sinais. Sol, lua e estrela foram criados para sinais e para os tempos. O que a Bíblia está dizendo? Que Deus fala com a terra através da natureza, através do sol, da lua e das estrelas. Deus se manifesta com os homens. E veja, irmãos, quando nós lemos, vamos ler como está na Bíblia, Romanos capítulo 8. Versículo 21 e 22. Olha o que diz, Romanos 8. Vamos colocar o 20, 21 e 22. Romanos 8, versículo 20, 21 e 22. Olha o que diz. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Quer dizer, a criação ficou sujeita à vaidade. É Romanos 8, irmãos. 8. Não por sua vontade, mas por causa do que a se sujeitou. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. Que a criação ficou sujeita à vaidade. Então, a natureza, os pássaros, as flores, as árvores, os astros, os planetas, ficou sujeita à vaidade pela contaminação do pecado. E veja que a Bíblia deixa muito clara. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Agora, olha o que diz o verso 21. Na esperança de que também a mesma criatura seja liberta da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmãos, a criação tem uma esperança que será liberta da servidão e da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Há uma expectativa da natureza de sair da sujeição do homem e voltar para a manifestação da glória dos filhos de Deus. É muito forte, a palavra de Deus é muito forte. E aí, olha o que diz o verso 22.
Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores e parto até agora. Toda a criação. Quando a Bíblia diz aqui toda a criação, irmãos, é toda a criação. Ela geme e está com dores e parto. Toda a criação, toda. E toda, desde o mosquito, do pernilongo, a barata, o rato, os pássaros, os peixes, as baleias, os tubarões, os leões, as girafas, tudo que você vê que foi criado por Deus, todas as flores, todas as árvores frutíferas, tudo que foi criado por Deus geme e está com dores e parto. Agora, olha o que diz o verso 23 e 24, Romanos, capítulo 8, versículo 23 e 24. E não só ela, quando a Bíblia diz e não só ela, e não só a criação, mas nós mesmos que temos a primícia do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Deus abençoe Geraldo, Deus abençoe Música Gospel pela ajuda. Então, veja, a criação geme e nós também que temos a primícia do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do corpo. Quem sabe aqui quando será a redenção do corpo? Quando ocorrerá a redenção do nosso corpo? Veja que a Bíblia não está falando da remissão do pecado, a Bíblia está falando da redenção completa, da libertação completa da servidão e da escravidão do pecado. Quando ocorrerá a libertação da redenção do nosso corpo? Biblicamente, alguém me fala aqui? Biblicamente, na volta de Jesus. E veja que a terra vai ser abalada pelo juízo de Deus, e depois Cristo vem e haverá a restauração da terra, em que a criação, como está no verso de número 21, na esperança que também a mesma criatura seja liberta da servidão da corrupção para a liberdade de glória dos filhos de Deus. Irmãos, isso é tremendo, sabe por quê? Por que, pastor Carlos, isso é tremendo? Porque toda a criação está na expectativa da redenção da igreja. É tremendo ou não é? Todos os seres criados estão na expectativa da redenção dos salvos. Toda a criação geme, toda. E está com dores e parto até agora. E ela está gemendo, e nós estamos gemendo, que temos a primícia do Espírito. Irmãos, é tremendo quando você estuda a profecia. Por quê? Porque a criação geme, os homens gemem, que tem a primícia do Espírito, a igreja salva, a igreja separada, a igreja consagrada, a igreja que aguarda a redenção, está na expectativa. E existe algo na Bíblia, irmãos, os anjos estão na expectativa. Pastor Carlos, os anjos estão na expectativa? Sim, os anjos estão na expectativa da redenção dos filhos de Deus. Veja o que diz Atos, capítulo 1, versículo 10 e 11. Atos, capítulo 1, versículo 10 e 11.
Vamos ler o 9, 10 e 11. Atos 1, 9, 10 e 11. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, 2 anjos. E olha o que os anjos disseram, os quais lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste. Irmãos, o versículo 11 nos dá a noção que os anjos aguardam a volta de Cristo. Porque os anjos aqui, foi os anjos, eles anunciaram que o Cristo que foi, ele vai voltar. O Cristo que subiu, é Atos capítulo 1, irmão Miros, versículo 11. Ele vai voltar. Os anjos aguardam, a criação aguarda, e nós que temos as primícias do Espírito aguardamos a redenção do nosso corpo. Meu Deus, aleluia. Oh, glória a Jesus, porque eu amo a palavra de Deus, porque eu creio nessa palavra. Irmãos, eu creio que eu não vou morrer. Você pode me chamar de louco, pode querer me internar no hospício, lá no hospício eu vou dizer, eu não vou morrer. Eu vou provar o que Enoque provou, eu vou provar o que Elias provou. E os que morrerem em Cristo vão provar o que Moisés provou. O que Moisés provou? Moisés morreu. A Bíblia diz que ele morreu e Miguel veio buscar o corpo de Moisés. Mas Moisés foi visto na transfiguração. Pastor Carlos, o que significa isso? O corpo de Moisés não está na terra. O que Moisés provou? A ressurreição. Porque o corpo de Moisés não está mais entre nós. Aleluia! Os que morreram em Cristo provarão que Moisés provou. O que Moisés provou? A ressurreição do corpo.